Oi, pessoal, mais uma vez aqui, Fabiola, que vocês já conhecem no Pausa Saudável. Vamos parar aquela rotina louca, maluca lá de fora e vamos falar sobre saúde. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial. Eu, assim, já estou admirando ela pelas redes sociais. A conheci de uma indicação, que é a Marília Mariano. Tudo bem, Marília? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui. Muito grande. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no Pausa. Pausa Saudável é um lugar que a gente fala muito sobre saúde, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre aquela saúde emocional, inteligência emocional, sobre mulheres empreendedoras que sofrem bastante para estar no mercado de trabalho e conciliar com casamento, com filho, com família. Não é isso? Exatamente. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está assistindo, agradecer a ela também, e agradecer os patrocinadores e a quem já está com a gente aqui toda semana assistindo o Pausa, porque eu estou recebendo muito feedback positivo e quero agradecer por isso, tá, gente? Isso é muito importante para eu continuar e também o programa continuar aqui toda quarta-feira às 19 horas. Marília, sempre a gente quer saber a história de vida dos nossos convidados, então eu queria que você contasse como você foi construindo a sua carreira, como começou tudo. Eu já sei que ela é de Minas Gerais, vocês vão perceber um sotaque assim bem gostoso. E aí fala pra gente como é que você se tornou essa mentora tão assim querida nas redes sociais, porque eu já vi, né? Vi muita gente fazendo comentários muito legais a seu respeito. Vi suas palestras e assim, parabéns. Obrigada. De verdade. Obrigada. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Agradeço o pessoal que está nos ouvindo, espero contribuir. Eu uso muito um jargão que eu não estou no mundo a passeio. Eu acredito muito no meu propósito de vida e eu vivo por ele. Aliás, eu vivi muito pouco, porque eu sempre coloquei ele muito em primeiro lugar. E aí hoje eu fiz algumas escolhas que não fogem do meu propósito, mas que de alguma forma eu consigo casar o meu propósito de vida com aquilo que é próprio do humano, né? Que é a vida em si, que é usufruir um pouco, relaxar um pouco. Até porque eu falo muito sobre a energia feminina, falo muito dessa mulher empreendedora, mas que também precisa viver a essência do feminino. E o feminino é uma energia que nos leva a relaxar, é uma energia que nos leva a conectar, é uma energia que desacelera. Então eu tô num momento muito interessante, estou chegando em Porto Alegre, tem praticamente 3 dias, né, que eu me mudei. Já tenho vindo para cá um tempinho, alguns meses, mas eu ainda estou em processo de mudança, né, de caixas e coisas assim, mas é um momento muito interessante. Então, assim, estar aqui é um marco muito legal, Fabi. Talvez um dia a gente fale um pouco do que significa esse podcast hoje na minha vida. Claro que tudo que acontece comigo tem muito propósito. Nada por acaso. Não. A minha vida, ela é toda desenhada de acordo com aquilo que Deus escreveu e vem desenhando para mim. E é interessante que esses dias me pediram, né, uma indicação de um livro e tudo mais. E aí eu respondi que sim, eu tenho alguns livros que eu indicaria, mas para que o pessoal tomasse um pouquinho de cuidado com a obesidade mental, que é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu tenho algumas dificuldades em estudo, até pelas minhas, né? Eu tenho um pouco do TDAH e não tem... A gente vive um mundo muito acelerado, então já tem uma predisposição para todo mundo ser um pouquinho, né? E como eu sempre tive muita dificuldade com o estudo, eu ainda respondi na minha caixinha que existe uma coisa que é poderosa e que nos ensina todos os dias, que é a pedagogia do viver. A vida nos ensina, ela é uma grande sábia. E às vezes, na maioria das vezes, a gente não tá aprendendo com ela e ouvindo aquilo que ela tem para nos dizer. E muitas vezes as minhas mentorias, as minhas mentoradas são bem dedicadas e bem estudiosas, inclusive. E algumas delas eu proíbo a leitura. Olha que absurdo, né? Porque o meu trabalho é um trabalho de desconstrução e reconstrução do ser. E eu proíbo, às vezes, a leitura porque eu percebo que essa mulher, ela tá muito inerte, sabe? Ela tá numa inércia muito perigosa, porque ela busca uma série de coisas, porque é o perfil de mulher que eu atendo, é essa buscadora. E ela tá com uma bagagem tão grande que a mochila dela tá muito pesada. E aí ela não tem tempo para ler o que a vida tá ensinando. Então eu digo que eu sou uma expert em ler a vida. E isso porque eu tenho uma conexão espiritual muito profunda. O meu trabalho não falo muito de espiritualidade, mas a minha vida é puramente espiritualidade. E aí, voltando pro começo do assunto, eu estou aqui hoje por um propósito muito grande. Eu acredito que nada é por acaso. E por menor que seja, sabe, Fabi? As coisas da vida, os eventos da vida. E desde as pessoas mais grandes que nos dão oportunidade, até as pessoas pequenas que às vezes nos dão 1 minuto de atenção. Todas essas pessoas têm um propósito na nossa vida.
Então, eu vou falar muito, às vezes, de coisas profundas, não de uma forma muito teórica. Porque eu acho que o grande trunfo meu é a comunicação, é ele que me trouxe até aqui. Eu demorei a assumir isso, porque eu tinha uma questão com autoestima. Então, eu não falaria isso em outras épocas, o meu grande trunfo. Eu não achava que eu tinha algo de muito bom em mim, sabe? Mas o meu grande trunfo, com certeza, é a comunicação e a oratória. E a minha habilidade de pegar aquilo que é complexo, né? Desteriorizar um pouco e trazer um pouco de aplicação para as coisas. E é por isso que hoje eu tenho o resultado que eu tenho. Que às vezes até é difícil explicar, né? Qual é o seu método, Marília? Eu falo, olha, o meu método é de acordo com aquilo que você vai precisar. Mas a minha história é uma longa história. Eu já tenho 35 anos. Eu estou recomeçando a minha vida pela terceira vez. É o meu terceiro recomeço. E acredito que a nossa vida é uma vida cíclica, né? Por que dessa, talvez, a gente ficar tão aprisionado, né? Nossa vida é um ciclo. E todo o meu discurso, Fabi, é importante reforçar, ele é totalmente incoerente com tudo que eu aprendi na minha vida. Então, quando a gente olhar para a minha família, olhar para o meu histórico, o lugar onde eu nasci, as pessoas que me criaram, que são pessoas maravilhosas e eu sou o que eu sou graças a elas, mas eu sou o improvável do improvável. Então, eu sempre fui na contramão de tudo aquilo que me era proposto. Então, se eu aprendi que o divórcio não é uma escolha muito assertiva, porque eu cresci dentro de uma religião, né? Eu fui católica e praticante, então já fui pregadora, eu já participei muito, assim, de forma intensa. E eu me vi com 2 divórcios. E aí eu falo que o meu trabalho é desconstruir para construir, porque a minha vida foi desconstruída todo o tempo. Até que num determinado momento da minha história, parece simples, né, meu Brasil, mas não é? Num determinado momento da minha história, eu resolvi que eu queria começar do meu jeito. À medida que o universo, ou Deus, ou todas as coisas, né, que nos permeiam, as forças maiores, se manifestassem na minha vida, eu iria fazer diferente. E uma pessoa, assim, de plena estabilidade, eu sou muito espiritual, então eu sou aberta a muitas coisas que são boas, né? A própria numerologia também é uma coisa que eu gosto de acompanhar e entender. O meu número é número 4, que é um número de estabilidade, de esteio, né? O 4 da perna da mesa, da perna da cadeira. Então, onde eu chego, as coisas se organizam. Eu nunca entendi isso. Imagina que essa pessoa, ela tinha casa, carro, ela tinha toda uma estrutura, todo o apoio, ela abriu mão de tudo, vendeu tudo, desistiu de tudo, deixou tudo para trás para começar de novo. E cada dia faz mais sentido esse recomeço, até pela forma como as coisas foram se conduzindo. Eu falo que até o avião que me trouxe aqui chegou mais rápido do que das outras vezes, porque era para eu estar aqui. Sobre como vai ser a minha vida, talvez eu não sei. Não sei como as coisas vão se desenhar, não sei como a minha história vai ser escrita. Eu costumo dizer que o planejamento ele é muito bom, né? Tenhamos planejamento. Mas cuidado para ele não engolir a tua essência, para ele não engolir, às vezes, o que você devia estar vendo e não está vendo, né? Eu acredito muito na vida fluida, aquela vida mais flexível, mas não sem princípios. São coisas distintas, né? É nessa energia hoje que eu conduzo mulheres. E quem me vê falando aqui hoje e me conhece há muitos anos vai entrar em parafuso. Quem é essa pessoa? Porque eu ensino inteligência emocional, mas eu pratiquei inteligência emocional por um bom tempo, né? Então, eu tô saindo de um terceiro casamento. Hoje tá tudo bem, mas eu abri mão de muita coisa, eu tive que dormir no chão, eu fiquei com muita dívida, eu tive que abrir mão de bens para poder me organizar financeiramente. E quando eu vi que podia acabar tudo, sabe? Você podia não ter o dinheiro, você podia não ter aquela casa que você fez, que você amava, você pode não ter toda aquela estabilidade que você gostaria, mas se você tem a você mesma, vai ficar tudo bem em algum momento. Em algum momento vai ficar tudo bem. E a minha teoria máxima de vida é nunca reclamar. Então, eu não reclamo. Não reclamo. Acredito que eu ensino para minha equipe assim, quando vocês verem uma coisa muito complexa, vocês falem, uau, que interessante. Porque é algo novo, é só um aprendizado.
Nada vai sair do controle, é só um aprendizado. E falta muito isso no mundo feminino, Fabi. Eu comecei meu trabalho em empresas tem 6 anos. E eu comecei um trabalho de mentoria, assim, de uma forma muito espontânea. Eu fui, na verdade, administrar a empresa de um ex meu. E eu fiz um trabalho muito legal lá de redução de custo, de gestão de pessoas. Nem eu imaginava que eu era capaz de fazer aquilo. Vinha de banco, uma outra realidade. E nesse contexto, o sócio dessa empresa gostou do meu trabalho, me levou para a empresa dele. E aí eu fiz um trabalho também muito legal. O que eu fiz, Fabi, não tem uma técnica, sabe? Eu fui fazendo o que é preciso. Eu acredito muito que adulto faz o que tem que ser feito. Ele não faz o que ele quer. Por isso do planejamento, às vezes, ele é complicado, né? Ele tem que ter uma certa flexibilidade, um certo nível de intuição também. E aí um foi me chamando, o outro foi me chamando, e daqui a pouco eu me vi aí em algumas situações com 10, 15 empresas em que eu fazia gestão da equipe e principalmente eu trabalhava um empresário, porque o empresário, ele é um vendedor, um baita vendedor que pode tirar tudo dele que ele vai ter o dinheiro dele de novo, né? Porque ele sabe vender. E ele ele apanha muito para ele aprender algumas competências para gestão, né? Principalmente de pessoas, de processos, de recursos. E ele vai falir 1, 2, 3 CNPJs, talvez, ou ele vai ter que tomar um monte de tombo para ele aprender a empreender. E eu entendi isso muito rápido. Então, o que eu descobri lá atrás, de uma forma muito espontânea? Que se o empresário resistisse e tivesse humildade, ele ia chegar em algum lugar. Assim, eu não garantia onde ele ia chegar, não. Mas eu sabia que ele ia chegar em algum lugar. E aí eu comecei a acolher esse empresário. E esse acolher é um acolher de mãe mesmo. Que às vezes eu batia, às vezes eu acolhia. Eu sou aquela pessoa, assim, quem me contrata, seja na mentoria individual para mulheres ou no desenvolvimento de lideranças em grandes empresas, quem me contrata não me contrata para eu falar para a pessoa o que ela quer ouvir. Eu vou falar para ela o que ninguém nunca falou. Às vezes a esposa, o marido já falou, a mãe ou o pai, mas talvez não da forma correta. Então eu sou aquela pedrinha no sapato necessária, né? O desconforto necessário. E eu comecei fazendo esse trabalho, falando para o empresário coisas que ele não queria ouvir, fazendo uma leitura do time dele e sempre trabalhando causa raiz das coisas. E eu sempre gostei de aprofundar o porquê do porquê. Eu fui aquela criança difícil, né? Por quê? Por quê? Aquela criança que eu tinha... Minha mãe conta essa história, eu até me arrepio. Eu não tinha 2 anos de idade, eu devia ter 1 ano e 8 meses. Eu comecei a falar muito prematura. Faz sentido. Não paro de falar. E a minha mãe conta que eu tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses. A gente tinha um tio. E esse tio, ele era uma pessoa especial. Na época, não se sabia. E ele caminhava muito. Ele era um andante, assim, né? Só que ele era muito conhecido. Vem do interior, cidade pequena. Ele era uma figura muito pitoresca na cidade. E um belo dia, a gente estava em algum lugar que eu não sei onde, e esse meu tio passando, né, com a bengalinha dele e tal. E aí eu falei pra minha mãe e pra minha avó, olha só o tio Lazinho cumprindo a missão dele. Segue andando. E assim, a minha família diz que eu sempre falei coisas atípicas para uma criança, e sempre falei muito corretinho, não desconsiderando o nosso ai, claro, mas dentro da nossa cultura, eu sempre falei as coisas muito corretas, com muito começo, meio e fim. Só que era algo tão atípico que não era muito bem visto em algumas situações. Então, eu fui muito podada, eu fui muito reprimida. Isso não se fala. Como que você faz essa pergunta? Isso é falta de educação. E é óbvio, né? Imagina se todos os pais, gente, fosse dotado de psicologia, PNL e todos os recursos, nutrição e tudo, né? Eu digo que pai e mãe vai errar e tá tudo bem, porque a nossa pedagogia de ensino é no erro, é na descoberta. Então, pai e mãe, erre, fique tranquilo. Vai ser importante pro seu filho, né? Mas quando eu entrei aí, voltando, eu vou, mas eu volto. Aí, quando eu entrei para esse universo de empresas, que eu descobri que as pessoas, estava tudo bem elas me pagarem muito bem para eu falar o que eu via que precisava ser falado, eu me encontrei. Porque eu nunca podia falar o que eu queria falar. Porque sempre era uma falta de educação, era um desrespeito, mas ninguém me ensinava como falar. Ninguém falava, Marília, olha, você não faz essa pergunta dessa forma. Você é uma pessoa curiosa, é legal ser curioso, isso vai te levar em lugares que muita gente não vai chegar, mas usa esse termo, usa esse recurso. Um belo dia, a PNL caiu na minha cabeça.
E eu já atendi empresas ali há uns 3 anos já e tendo resultado. Um belo dia me apareceu a PNL através de um amigo muito querido, que era meu terapeuta e hipnoterapeuta, que é uma pessoa que também me ajudou demais, foi um marco na minha vida. E eu fui para um treinamento de PNL de 12 dias, uma imersão louca, que foi sensacional, de um cara muito grande que ensina PNL ali, pelo menos na minha região. E aí eu entendi tudo. E aí eu vi que existia uma tradução mais poética, mais fluida, com filtro. Aí eu comecei a me encaixar no mundo. Porque o meu cérebro, ele é extremamente pragmático. Eu tenho dificuldade com rituais, eu não sofro, eu sou muito prática, a minha saudade é diferente, eu corto com muita facilidade, eu encerro ciclos com muita facilidade, só que eu não sofria. É que o meu cérebro, ele funciona diferente. Marília, assim, ó, eu tô calada. Deixa eu não beber é porque água um você fala muito, é que eu estou, assim, em transe com a identificação que eu tô tendo aqui com você, né? Jura? Porque nós Até me somos arrepiei. mulheres, nós somos Uhum. mulheres e temos histórias de vida, né? E Uhum. para eu chegar onde eu tô também, eu passei por maus bocados, né? Você falou aí da família, da religiosidade, né? Mas se eu contar a minha história, acho que você que tá em casa chora junto comigo, porque a gente acha que a vida do outro é ótima, né? E aí, quando você vai trazendo os resgates, né? E eu vim também de uma família muito patriarcal, né? Meu pai não deixava minha mãe trabalhar. Aliás, eu vou até corrigir, porque depois de muita terapia eu entendi algumas coisas, né? Porque eu tinha uma revolta muito grande vendo a minha mãe só ser dona de casa e para ela ir ao supermercado ela ter que pedir dinheiro ao meu pai para comprar coisas para casa, né? E aquilo me incomodava e ela sem querer, né? E aí eu acho que ela foi bastante ingênua nesse sentido, ela compartilhava as dores dela comigo, que era filha, com 10 anos, com 12 anos. E aí eu tinha uma raiva do meu pai, assim, né? Porque eu dizia, ela não pode dirigir, ela não pode fazer faculdade, ela não pode trabalhar, então eu não quero um homem assim pra minha vida, entendeu? E aí ele fez isso com a gente, né? Porque ele teve 2 filhas mulheres. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu não podia namorar, não podia sair, não podia nada. E aquilo só crescia uma raiva dentro de mim muito grande, entendeu? Porque a única coisa que eu lembro, assim, que eu pensava é que eu digo, eu preciso acabar com isso, e é saindo de casa. O que eu fiz? Casei cedo. Casei cedo porque, na minha também ingenuidade, eu achava que casando eu ia me livrar do meu pai. Arrumei outro problema, né, pra mim, porque eu não tinha maturidade pro casamento. Sim. E aí fui mãe. Então, depois, quando eu me separei, que voltei pra casa, aí eu fui ser mãe, trabalhar, esposa, e aí foi tudo de uma vez, assim, pra terminar a faculdade já com um filho, dando de mamar, mais ou menos isso. E o que você tá falando, assim, desse encontro com um propósito, engraçado que esse final de semana eu fui ao shopping e eu estudei TEA e estudei déficit de atenção, essas comorbidades que são muito comuns hoje, né? E eu tava no shopping e eu lembro que eu fiz uma oração antes de sair de casa e eu queria, meu Deus, sobre o que eu vou falar na internet? Eu queria me posicionar, né? Me dar uma luz do que eu tenho que fazer. Eu encontrei 3 crianças autistas. Sabe aquelas correntinhas coloridas no pescoço, assim? Tá. Pronto, aí eu dei o start, né? Eu disse, agora eu vou ser uma nutricionista especialista nessa área específica. Então, pra mim, o que você contou aqui, eu sei que foi só uma pincelada, né? Já, assim, me despertou muitas recordações e muitas inspirações. Sim. Mas eu queria que você falasse, assim, pra gente que tá em casa, que agora acho que tá todo mundo curioso pra saber, né? Você falou pra mim antes da entrevista que você começou a trabalhar muito cedo, que você, né, foi aí mentora, na verdade, consultora de várias empresas, mas a área mulher, força e garra, mercado de trabalho conciliando com casamento, onde foi que você encontrou que era isso aí que você tinha que fazer? Sim. Por que teu público hoje é maior, assim, a maioria são mulheres? Feminino, isso. É interessante que, como eu disse, a vida tá sempre nos ensinando, né? Quando eu entendi que eu ia passar por um segundo divórcio e a mulher, no que tange divórcios e separação, ela é muito calculista, né, para encerrar um relacionamento. A mulher, geralmente, ela se planeja muito, ela pensa, ela tenta todas as coisas antes do término, né? E isso em ciências gerais, não são todas, mas a grande maioria preza em manter o relacionamento, em tentar resgatar.
Então, chegou um momento, depois de muito esforço, eu vi que eu ia ter que encerrar mais um casamento. Frustrante, Sim. né? Não tenho filhos, 35 anos. Como assim, gente? Não é agradável, tá? E eu falei, caramba, eu tenho que aprender alguma coisa. Porque se eu não aprender agora, eu vou encerrar quantos casamentos? O que não tem problema. Mas era a minha expectativa. Eu não quero ficar encerrando relacionamentos. Não, para mim não é saudável. Nesse momento, Fabi, eu fui trabalhar minha autorresponsabilidade. O que tá errado em mim? Não adiantava mais eu ter mais um marido para eu falar mal dele, você entende? Mais um ex-marido para eu falar mal dele. Isso não seria sábio, eu não queria isso para minha vida. Aí eu comecei a entrar de cabeça no que tange essas questões de autoconhecimento. Desde os 15 anos, eu já tomava antidepressivos, porque eu não me encaixava. Eu estava num lugar que não me pertencia. E eu não sabia, eu achava que eu era doente. Então, eu tomei antidepressivo até meus 32, talvez, por aí. E parei. Eu falei, bom, agora eu vou entrar no autoconhecimento, porque o antidepressivo, ele tá me deixando só, sabe, Sim. inerte. Ele não tá me mostrando o que precisa ser mostrado. Sempre fiz terapias, mas aí eu entrei de cabeça. Eu acho que em 2 anos e meio eu queimei dinheiro de um carro em tudo que era relacionado a autoconhecimento. E eu sou uma pessoa levemente intensa. Então, eu caí de cabeça. É por isso que hoje, às vezes, a mentorada me procura e fala, mas não tenho dinheiro para pagar sua mentoria. Eu não quero atender essa mentorada. Porque o que eu fiz, eu não tinha dinheiro nenhum. E eu fiz. Porque é sobre a prosperidade, não é sobre o dinheiro. Então, entrei de cabeça. Eu falei, eu vou descobrir o que tá errado comigo. Aí, eu comecei a entender, né, Fabi? O meu pai foi alcoólatra há muitos anos. A minha mãe, muito jovem, ela, uma depressão fortíssima. Então, com 5 anos eu cuidava do meu irmão. Com 13 anos eu trabalhava fora. Eu não tinha um apoio emocional. Minha família é maravilhosa, tá? Nunca me faltou comida, nunca me faltou proteção. Apesar do meu pai ter sido alcoólatra, da minha mãe ter algumas questões também psicológicas, assim como eu acabei tendo depois. Não me faltou nada, assim, material, não digo, a gente teve sempre o básico. A gente era muito pobre, muito pobre. Mas proteção emocional nunca tive. E aí eu comecei a ler os meus antigos relacionamentos e percebi que existia um padrão. E aí, quando eu entrei no mundo da PNL, eu entendi que nós, quando não curamos, não ressignificamos, nós vivemos repetições de padrões. Eu falei, que merda é essa? Pensa que eu fiquei assim, em choque. Continua aqui a identificação, tá, gente? Só pra vocês saberem. E muita mulher vai se identificar com a gente, demais, demais. Muitas. Né? Eu também amo meus pais, né? Inclusive, as terapias me trouxeram conversas, assim, bem delicadas com eles. Porque foi orientado eu chegar, pai, vem cá. Eu queria contar isso aqui pra você. Mãe, vem cá, deixa eu contar isso aqui pra você. E eu lembro que meu pai, numa dessas conversas, ele disse, nossa, eu não sabia que eu tinha te magoado tanto. Uhum. Aí chorou ele, chorou eu, né? Uhum. Mas pra eu chegar nesse ponto... Eu entendo perfeitamente a sua história, assim. A gente tem que entrar muito pra dentro, mas muito mesmo. E às vezes entrar pra nós, né? Virar pra nós, é muito dolorido. Sim. Mas a gente volta mais forte, né? Sim. Eu também tive essas conversas. Em algum momento eu vou contar pra vocês. Eu comecei a ver a repetição de padrão. E aí eu quis entender o porquê do porquê. E aí eu fui aprofundando. Aí eu fui descobrindo, né? Que eu tinha uma baixa autoestima. A minha autoestima... Com esses olhos lindos, o quê? impossível. A minha autoestima tem 8 meses que a minha autoestima tá legal. Eu não me achava bonita. Eu me achava uma sabotagem. Porque eu sempre fiz muito com pouco. Então, eu leio uma coisa, eu crio absurdas coisas. Então, eu me sentia, como eu aprendi, que tudo é recompensa, amor é recompensa, crescimento é recompensa, dinheiro é recompensa, eu achava que tudo tinha que ter esforço, né? Tem que estudar muito para dar uma boa palestra. Você tem que servir muito para a pessoa te amar. E aí eu descobri esses padrões, eu falei, caraca, eu tenho baixa autoestima, eu tenho dependência emocional, eu não sou a mulher foda que eu falo para todo mundo e que todo mundo acha que eu sou. Na verdade, toda essa coisa da Marília, que inclusive o meu apelido lá era Tratorzinho, porque eu entrava passando o trator, toda essa coisa é uma casca que eu criei para eu sobreviver. E era por isso que eu era desconecta.
Eu tava aí, mas por que dessa casca? Mas tá, como é que eu vou ser uma boa esposa? Energia feminina. Aí entrei. Primeiro eu descobri. Tem uma sigla. Caramba, daqui a pouco eu lembro a sigla. Que fala sobre. Precisava lembrar, mas eu vou lembrar. Que fala sobre o nosso posicionamento, como se a gente fosse um mercado em que os relacionamentos, ele é um mercado, realmente, e você, como se você comprasse, mas não é que você compra, você escolhe quem você vai se relacionar. Isso é inconsciente. Inconsciente. E existem pessoas que são escolhidas, mulheres que são escolhidas primeiro, outras que não são escolhidas, outras que são escolhidas e são rejeitadas, outras que escolhem e não conseguem manter, outras que escolhem e se frustram, né? Então, como assim? É como se fosse um cardápio, aí aqui eu tô falando de uma forma generalizada, só pra contextualizar. E eu falei, nossa, e eu tô escolhendo mal, né? Porque 2 vezes deu errado. Ou me escolheram, não, eu não quero ser escolhida e ao escolher eu quero acertar. Ok, como que eu vou escolher e vou ser escolhida e vai fazer sentido para o meu relacionamento? Aí eu descobri que eu não estava encaixada na energia feminina, eu era uma mulher muito masculinizada. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Sim. Tá. Lembrei, chama VSM, Valor Sexual de Mercado. É um negócio muito interessante. Mas que todas nós temos... Todos nós. Homens e mulheres. O valor sexual de mercado, as ciências sociais explica ele muito bem. Ele fala algumas coisas que você tem que ter um certo cuidado, filtrar, mas que algumas fazem muito sentido. O homem alfa, que é o homem mais masculino, que é esse homem mais aguerrido, que é o líder real da casa, ele não... É instintivo, assim, é intuitivo. Ele não escolhe a mulher mais masculinizada. Por quê? Porque ele quer a mulher mais feminina, porque é o contraponto dele. Quanto mais feminina for a mulher, mais reforça o masculino dele. O homem é muito egóico, o homem é muito movido pelo ego. Então, se ele tá com uma mulher que compete com ele, ele se sente mal. Só que aí, calma. Eu não estou dizendo que as mulheres precisam estar abaixo dos homens. Sem cancelamento, né, Brasil? Vamos com calma. A mulher, ela pode trabalhar, ela pode ganhar o dinheiro dela, ela deve passar o trator na empresa. Ela deve ganhar muito dinheiro. E eu ensino isso para minhas mentoradas e elas conseguem melhorar os seus ganhos. O problema é que ela não aprendeu a ser feminina em todo esse potencial que ela tem. Ela ficou masculinizada para conquistar o mercado de trabalho. A minha energia masculina tá altíssima, porque eu saí de um lugar, é uma academia nova, é uma amizade nova, é um podcast, é uma cidade, é tudo diferente. Então a energia masculina nossa nessa hora impera mais para você desbravar, para você conquistar. Legal? Mas espera aí, a hora que eu voltar para minha casa, encontrar com a pessoa que eu tô, que cuida de mim, que me protege, que gosta de mim, eu não sou mais essa mulher. Porque aquele espaço já tem uma liderança. E isso não é porque eu não sei liderar uma casa, é porque eu escolho ser cuidada também. Eu escolho ser protegida também. Eu quero descansar. É uma escolha minha. A partir do momento que a mulher entende isso, ela começa a desenvolver isso, ela aprende a ligar e desligar as chaves. E aí você falou da sua mãe. Minha mãe foi mãe com 21 anos. Então, sofreu muito, dependente do meu pai financeiramente. Sempre trabalhou, mas sempre ganhou muito pouco, não tinha muito estudo. A minha mãe me criou para não depender de homem. Você não vai depender de homem. 18 anos eu já tinha minha habilitação na mão, porque eu entrei na escola antes de completar os 18 anos. Eu já tinha o meu carro. Tá certo que era um Fiat 147 batido muito velho. É importante falar, né? Porque as pessoas precisam saber de onde eu vim. Mas eu já tinha o meu carro. A geração dos nossos pais, Fabi, elas sofreram muito com todo o patriarcado e tudo mais, e elas fizeram a transição do jeito que deu, você entende? Por isso que não dá pra culpá-los. Não, de jeito né? nenhum. A gente tem que perdoar. E eu acredito que a minha mãe se sente feliz em eu ter ido, porque, minha filha tem... Ela fala com muito orgulho. Minha filha tem 2 faculdades, ela diz, né? Uhum. Só que assim,
Eu sei que ela poderia ter ido mais se ela tivesse dado o jeitinho dela, que meu pai, ele dava também, se tiver diálogo, né? Que hoje eu vejo ele uma pessoa incrível. Hoje eu converso com meu pai coisas que eu não conseguia conversar quando eu tinha 15 anos. Eu falava com ele, eu já chorava. Antes mesmo de pedir qualquer coisa, eu já começava chorando a conversa. Porque eu tinha muito medo dele. Hoje eu não tenho medo do meu pai. Eu consigo conversar com ele. Então, acho que todo mundo acaba evoluindo, né? Eu costumo dizer assim que meu pai, ele não pode aprender tudo ainda. Ele ainda precisa evoluir espiritualmente, porque se ele evoluir demais, aí chega a hora dele ir embora. E eu não quero ainda, entendeu? Eu digo Faz pra ele, sentido. mas pai, não aprende demais não, porque senão você vai embora, eu quero vontade de chorar. Mas eu sei que tudo foi aprendizado pra mim e pra eles também, né? E minha mãe, ela é muito líder em outras coisas. Sim. Como mãe, como esposa, como dona de casa, sabia a hora de falar. Eu nunca vi meus pais brigarem. Então, eu lembro que minha mãe dava palestra pra ele. Eu só escutava dentro do quarto, assim, que ela falando alguma coisa, sabe? Colocando ele nos eixos, né? Então, eles são casados há 45 anos já. Mas assim, Marília, muito, muito linda a sua história. E assim, eu tô feliz demais de você estar aqui, né? Que bom. Talvez até... Tô achando que tem um propósito para mim, você ter vindo aqui no Pausa Saudável. Que assim seja. Né? E o que eu queria saber de você, assim, como é que essas mulheres chegam para você, né? Porque há muita dor ainda nessa questão de ser mães e ser do mercado de trabalho. Eu sou mãe. E eu sofro quando eu vou para o trabalho, porque eu deixo os meus filhos em casa e eu não acompanho as tarefas, eu não faço o almoço para eles. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter uma carreira. Por que eu tenho que não ter uma carreira? E aí você falou agora, né, de chegar em casa e ter a força feminina. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade em ser a força e ter força feminina. Justamente porque eu tive um pai assim, os meus relacionamentos, os homens não me respeitavam, né? Até fui traída, inclusive, e eu não queria aquilo pra minha vida. E aí eu disse, então tá bom, então eu não vou mais depender de ninguém e vou criar meus filhos sozinhas. E eu passei muito tempo mãe solteira. Eu era o pai e a mãe dos meus filhos, né? E aí eu casei com o meu atual marido, que tô há 11 anos, mas eu ainda tenho dificuldade de dizer, é tu que cuida de mim, tá? Agora eu vou só fazer o almoço. Sim. Como é que a gente faz pra conciliar isso, né? Porque eu quero ser casada, mas eu quero ter minha carreira. Sim. E aí? Sim. As mulheres começaram a me procurar, eu participei de alguns eventos para mulheres e houve uma identificação, porque eu sempre tive repulsa do mundo feminino, tá? Eu sempre trabalhei, eu cresci dentro de uma autopeças, então eu sempre lidei muito melhor com homens, e aí as empresas que eu atendiam eram muito masculinas, quando eu fui para multinacionais só tinham homens. E em um determinado momento eu comecei a trabalhar o feminino e a gente atrai aquilo que a gente busca, né? Cara, você quer uma coisa? Vai chegar. Então, queira algo muito bom, porque vai chegar. E aí, nesses eventos para mulheres, né, que eu fui convidada a participar de alguns, eu falei, caramba, que interessante. É fácil falar com mulher, porque eu tava acostumada a apanhar. Porque eu ia pro... Imagina, eu sou pequenininha, né? Vocês estão vendo, parece que eu sou grande. Eu não sou grande, eu sou baixinha. Eu tenho todo um... Nem tanto, tá? Eu tenho todo um arquetípico de menina, né? Eu sou muito pequena. E aí, de repente, eu tô falando pra homens que têm pós-doutorados fora do Brasil, de empresas grandes, multinacionais. E eu assim, caramba, o que eu vou ensinar pra eles, né? Então, eu sempre fui muito pra guerra. Porque eu sempre fui muito masculina. Eu já sabia que eu não ia ser muito aceita. E por ser mulher também. Óbvio, é claro, tudo existe. É mais difícil pra gente. Existe, sim, algumas questões. As mulheres, quando eu trabalhei na energia feminina e eu comecei a ir para esse universo de forma muito orgânica, através de convites e oportunidades que eu tive, que foi com propósito, eu vi que era fácil ensinar a mulher. Porque eu vi que a mulher, ela tinha maior abertura, ela era mais intuitiva, ela era mais empática, ela acolhia mais. Você tá acostumado a apanhar muito? Quando você entra num espaço que você tem espaço sem brigar, cara, você quer ficar ali. Só que para elas, o que eu fazia era muito difícil, e para mim aquilo era fácil. Mas nada é fácil, é porque ficou fácil. Nesse momento, eu comecei a ganhar as mulheres porque eu fiz as pazes com o mundo feminino. Porque eu sempre achava que nenhuma mulher gostava de mim. E realmente não gostava. Óbvio, porque minha energia é muito masculina. Você imagina, eu chegava nos lugares, eu me comunico bem. Hoje eu sei que eu não sou feia, eu não sou a mais bonita, porque sempre tem alguém mais bonito e mais feio que a gente, tá? Tá tudo certo. Imagina, a pessoa se comunica bem, tem uma boa aparência, tem postura.
sabe o que tá falando. É uma ameaça. Mulher é territorialista. É da essência feminina. Por isso que a tua mãe lidera. Toda mulher lidera. Ela nasceu pra liderar. Por isso que é um perigo a mulher masculinizada. Porque ela fica muito boa masculinizada. Ela fica melhor do que o homem. Não tenho dúvidas disso. Só que ela vai cansar no momento. Quando eu participei desses eventos na minha cidade, lá não é tão grande, começou a surgir pessoas, me dá uma dica, me dá um conselho. E aí na academia que eu atendia, as pessoas, Marília, eu tô com esse problema no relacionamento, o que você me orienta? Eu tenho dificuldade com os meus pais. E eu comecei a dar orientação para as mulheres, aí num belo dia eu falei, bom, chegou a hora, eu vou mentorar mulheres. Eu vou dar mentoria individual, que é totalmente na contramão do que eu construí para minha carreira. Eu não vendo minha mentoria, Fabi. Eu ainda nunca vendi a minha mentoria. Eu costumo dizer que as pessoas pedem para comprar. Hoje mesmo eu já recebi algumas mensagens, porque eu dei um treinamento para mulheres, porque elas querem a mentoria. Mas quanto que é? Como que é? Eu quero fazer. Por quê? Por uma identificação natural. A minha história, a forma como eu falo, o jeito fácil que eu explico a vida para essa mulher faz sentido dela. Fala, caramba, peraí. A Marília teve baita vida, assim, apanhou pra caramba, sacrificou, construiu, perdeu, e não sei o quê. E fala que não foi feliz abertamente, conta que dormiu no chão, conta que passou necessidade. Eu também passei isso. Mas ela conta tão fácil. Onde eu tô errando que pra mim tá difícil? E essas mulheres vão chegando de forma orgânica. O meu Instagram hoje, ele é 100% intuitivo. 100%, não tem nenhuma estratégia. Pode ter certeza. E eu não sou a favor disso. Eu acho que em algum momento eu vou ter que ter uma estratégia, eu vou ter que profissionalizar, tá? Mas eu leio a vida. Vamos fazer o que a vida tá pedindo. Vai chegar esse momento. Eu acordo um determinado dia e aí eu tô me sentindo assim, afoita, uma coisa. Aí eu começo a fazer meus stories. Eu começo, não sei, o assunto vem. Aí eu bombardeio, daqui a pouco tem 4, 5 mulheres. Eu preciso disso. Como que faz isso? Eu quero a tua mentoria. Em nenhum momento eu vendi. Eu só trouxe algum assunto, algum tema, alguma coisa. E tem sido assim. E aonde eu vou chegando, vai tendo essa aceitação. Não é, Fabi, porque eu sou a melhor. Tem uma coisa que eu prezo muito, é o meu lugar. Eu sei o meu lugar e eu sei até onde eu posso ir. Eu respeito isso. Eu não sou a melhor. Mas eu acredito que tem pessoas que por algum motivo tiveram histórias parecidas com a minha e que são recrutadas para um propósito parecido com o meu. E essas pessoas se conectam comigo porque elas estão buscando. Elas estão na procura. Então eu não vou salvar a vida de ninguém, mas eu vou apontar o caminho e cada um vai seguir o seu em algum momento. E eu sou do ciclo. Quem entra na minha vida tem ciclo. Ninguém fica na minha vida para todo sempre. Alguns laços eu mantenho mais, mas são pouquíssimos laços. Acho que a maioria das pessoas, assim, que tem carreiras, tem poucos amigos, que são amigos fiéis e leais, sim. Mas, sim, transitam muito mais pessoas que vão e voltam, e enfim. Sim, e a outra pergunta que você fez sobre... Marília, como soltar, como deixar, Ai, quero relaxar agora. Como é que funciona isso? Porque eu já estou na defensiva, né? Os meus gatilhos mentais, eles já me colocam em estado de alerta. Pessoas como a gente, Fabi, que não teve muita proteção emocional, elas foram obrigadas a trabalhar partes do cérebro em que elas estavam sempre em constante modo de alerta. Então, crianças que não têm proteção emocional, elas estão em constante modo de alerta, porque elas nunca sabem quando a mãe vai gritar, quando o pai vai chegar bêbado, quando a mãe vai ligar a panela de pressão, quando... Eu não sei vocês que estão em casa e você, mas a gente geralmente cresceu num ambiente em que se a mãe acorda, todo mundo tem que acordar, né? Não tem um respeito no tempo para você acordar. Então, tem que acordar a casa inteira, ninguém pode estar parado, tem que estar fazendo alguma coisa, porque a mãe tá frustrada, porque a mãe tá estressada e tem que sobrar para alguém isso. Então, a gente... Né? A gente tá sempre assim, ai meu Deus, o que eu fiz? O que tá acontecendo? Em casa era com o meu pai, né? Meu pai, ele tem um tom de voz muito elevado, então eu não entendia que se aquilo era uma briga, se ele estava me chamando a atenção ou se ele estava só falando. Hoje eu já vejo que quando ele é meio carioquês, né? Então ele fala muito palavrão no meio das frases. E eu, criança, eu olhava para aquilo e dizia, ele tá brigando comigo.
Então, eu acho que esse tom de alerta, assim, né? É tanto que hoje eu tenho uma aversão a grito, assim, a gente que fala alto. Se Eu alguém também. falar muito alto, eu já vou... Mas foi isso aí. Realmente, a minha infância e adolescência foi um pouco nesse sentido. E aí, essa questão de estar sempre alerta. Exato. Isso, eu tô te perguntando até por um desconhecimento, né? Isso nos torna com o masculino sempre ativo, é isso? É porque o homem, ele tem um programa mental natural de conquistar territórios, né? A natureza masculina é da conquista, isso desde lá dos primórdios. Então, o homem, ele tinha que defender a prole dele, porque senão o urso vinha, o tigre vinha, ele ia para as guerras, para o combate, e não é à toa que eram os homens que faziam esse movimento, porque a mente masculina, ela é muito focada, o homem tem as caixas, né? Sim. Então, ele ia pra guerra, ele não tinha o risco dele se perder. A mulher, se ela visse um gatinho, ela ia parar pra colher o gatinho e ia perder a guerra. Aham. Então, esse estado de alerta, ele nos coloca numa posição de bravura, numa posição de luta, numa posição de defesa. Isso é muito masculino. Se a gente tá num ambiente, imagina, você e os nossos companheiros, de repente, sai uma briga. Não é nós duas que vamos ir lá separar a briga. Acontece, não é saudável, né? O ideal é que não aconteça. Porque eu quero ficar defendendo o Mauro. Eu acho que ele precisa de ajuda. Então você precisa de ajuda, Eu vou fazer sua Fabi, mentoria. Seu marido vai me agradecer depois. Ele vai me mandar até um bombonzinho. Marília, obrigada. É próprio do masculino. Então, peraí, eu já vi que aqui em casa é meio caótico, eu já vi que se eu preciso de uma roupa, demora pra roupa vir, às vezes nunca vem, só vem quando doou, então eu vou ter que trabalhar, a água vai batendo na bunda, então você vai pro mercado de trabalho. Aí você entende que você tem que tomar cuidado, porque tudo é perigoso e você tá sempre sozinha, porque seus pais estão muito ocupados, porque eles não têm tempo pra você. Aí um belo dia você briga com o namoradinho, você se frustra, você não pode falar com ninguém que você tá triste porque não tem espaço pra sua dor. Não tem. Eu vou falar pra minha mãe minha mãe sofreu para um caramba, cara. Você não tem noção do que aquela mulher passou. Eu sou fã dela e sou mais fã hoje dela e do meu pai do que antes, porque eu não entendia. Eu também sou mais fã deles hoje. Total. Mas eu precisei olhar de forma fria. Né? Tanto que às vezes eu conto a minha história, meus pais ficam assim, mas você tá expondo a gente, não sei o quê. Eu falo... mas é bom, porque aí alguém se identifica e vai lá corrigir com o pai e com a mãe, gente. O que a gente tá falando aqui é pra você ir lá e botar os pingos nos is e se resolver, né? Porque isso te acompanha. Exato. Tem que resolver. E assim, o alcoolismo é uma doença, a depressão é uma doença. Então, meus pais foram guerreiros. Eles tinham ambos doentes, com 2 filhos, muita pobreza e pouco discernimento. Que isso? Quero ver. Eu não faço o que eles fariam, o que eles fizeram. Né? Só que a mente da criança, ela tá se formando, não dá pra entender essa treta toda, né? Em algum momento a gente tem que entender. Mas aí, voltando a esse modo de alerta, é porque a gente aprendeu a sobreviver. Nós não aprendemos a viver, nós aprendemos a sobreviver. O homem é ótimo que, de repente, ele tenha tido uma infância mais difícil, porque ele já se projeta com essa coisa da conquista, da guerrida. Porque imagina um homem muito protegido, muito mimado. Não vai dar esse homem masculino, ele vai casar com a mulher masculina, porque ele precisa do masculino, porque o masculino dele está em desequilíbrio. Lembrando que homens e mulheres têm equilíbrio, tem masculino e feminino. Isso independente se o casal é um casal homoafetivo ou não. Alguém tem que ter uma energia um pouco mais masculina, tá? Esse modo de alerta é o que não deixa a gente relaxar, Fabi. É isso que tira a gente do feminino. Então, você fala pra mentorada assim... As minhas mentoradas todas são bem-sucedidas. Você olhar para as minhas mentoradas e falar assim, você é doida, você não precisa da Marília. Não precisa mesmo. Porque as mulheres ganham bem, têm bom posicionamento social, andam em carro bom. Cara, se ela não tem isso, é porque ela não se encontrou. Porque ela tem todos os recursos para isso. Aí eu falo para essa mulher, tá, a partir de agora, você vai começar a preparar o seu café da manhã. Como assim? Que café da manhã? Eu não tenho tempo para fazer café da manhã. Outras, olha, a partir de agora, você vai sempre manter um batom na boca. Como assim, Marília? É filha, não sei o quê. Eu falei, olha, problema seu. Se seu filho estuda, se o outro é outro horário. Eu não tô perguntando pra você se você vai conseguir. Eu tô falando que você vai fazer. Então, eu começo a trabalhar com elas uma exposição gradativa ao novo. Por que gradativo? O cérebro, que tá com esse gatilho da sobrevivência, ali, 24 horas, ele tá em defesa todo o tempo. Se você traz algo muito novo, vai ser julgado e criticado inconscientemente.
Peraí, eu tô sobrevivendo todo esse tempo, agora você vem com essa história de café da manhã, de academia, de fazer as unhas. Fabiana, eu faço meu pé, minha mão, minha escova, me depilo, faço tudo. Tem noção disso? Aí eu descobri que o feminino não faz tudo. Porque o feminino não é fazedor. O feminino, aí você falou, como é que a mulher vai ser bem-sucedida? A mulher feminina, ela trabalha pouco e ganha muito. Ah, Marília, duvido. Óbvio que você duvida. Óbvio, porque você tá numa energia que você tem que conquistar. Então, você vai estar sempre brigando, você vai estar sempre acordando cedo, você vai estar sempre na tua luta. Mas dá pra trabalhar pouco e ganhar muito? Se você encontrar o teu propósito de vida, dá. Porque você vai fazer uma coisa única que ninguém faz, você não tem concorrente. Quem trabalha com propósito de vida, não tem concorrência. Como que eu vou competir com você? Esse é o teu propósito. E você construiu isso com a tua vida, com a tua jornada, de coração, sem hipocrisia. Se alguém estudar tudo que você estudou, garante que vai ter a sabedoria que você tem e vai aplicar como você aplica? A pessoa tem que viver a tua jornada. Tem um espaço para cada um aqui nessa terra. No lugar onde não tem concorrência, você tem o teu preço, que não é preço, que é valor. A mulher feminina, ela é intuitiva, ela é sensível, ela é acolhedora. É o que o mundo precisa. Principalmente as grandes corporações. Mas como eu vou ser uma mulher feminina numa multinacional, numa grande corporação? Assiste a minha live com a minha mentorada, que inclusive é aqui de São Leopoldo. Eu nem tinha vindo pra cá e já tinha mentoradas aqui. É interessante essa história também. Assiste a live. Essa mulher era uma mulher masculina, uma baita de uma mulher. Entrou na energia feminina. O chefe dela chamou ela e deu um aumento, porque não tinha um cargo pra dar pra ela, não queria perder ela, não sabia o que tinha acontecido, que ela tinha mudado tanto. Não é sobre o quanto as pessoas estão brigando com você, o quanto as pessoas querem o teu lugar, mas o quanto você briga com você e o quanto você tem medo de perder aquele lugar. A mulher feminina, ela é próspera, ela não tem medo de perder nada. Ela não tem medo de perder o emprego, ela não tem medo de perder o marido, ela não tem medo de ser rejeitada, porque ela evoluiu espiritualmente, ela evoluiu emocionalmente e ela trabalhou o corpo dela para sustentar esses dois pilares. Ela aguenta, ela sabe que ela aguenta. Que é o que chama, assim, algumas pessoas de matriarca, né? Que é aquela mulher que matou os pais, não quer dizer que ela abandonou os pais, mas ela matou o vínculo tóxico com os pais e construiu um vínculo novo, saudável. Essa mulher, ela entendeu que os pais são um portal, trouxe ela ao mundo, ensinou tudo que ela precisava. Mas ela tem uma vida a ser construída. Então, ela se dedica a ela e à família que ela vai construir. Não aquela mulher que carrega o pai, a mãe, o irmão, resolve o problema de todo mundo, empresta o carro pro tio e não sei quem pega dinheiro. Não, essa mulher... Eu já fui essa mulher um tempo. Eu também. Essa mulher... Eu sentia culpa de estar melhor na vida. Merecimento. Acredita? Escassez. Aí depois eu mudei o mindset. Escassez. Você ainda tava falando com as mulheres ontem de uma corretora gigante e falando... Como que eu sei se eu sou escasso? Chega um cliente novo na imobiliária. Aí você olha, é um cliente com potencial. Você vê que é um cliente que tem nível cultural elevado, é um cliente que tem condições financeiras. Ele está muito longe de você, no que tange dinheiro, às vezes outra coisa. Você enxerga ele distante. Ninguém está distante de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Mas como o seu grau de merecimento é baixo, a tua autoestima está baixa, você enxerga tudo maior. Ixi, sei não se eu dou conta de fechar negócio com esse cliente. Escassez. Aí você falou pro teu inconsciente. E pior, você verbalizou. Porque pensar já é uma atrocidade. Mas você falar, que o peso da palavra na programação mental é muito grande. Uhum. O teu cérebro ouviu muito bem o seu comando e ele é muito obediente. Esse cliente não pode ser meu. Vamos dar um jeitinho de sabotar esse cliente. Aí você vai sabotar. Relacionamento é a mesma coisa. Ah, mas alguém cuidar de mim? Ah, alguém me direcionar? Falar pra mim a hora que a gente vai comer, pra onde a gente vai viajar, que dia a gente vai viajar, quanto a gente vai gastar. Porque o homem masculino, ele é assim. Você acorda de manhã... E eu tô aprendendo isso agora, tá? Porque agora que eu tenho uma pessoa masculina na minha vida, realmente. Eu acordo de manhã, eu nem abri o meu olho. Olha, quando os dias estão com compromissos juntos, né? Olha... Toma banho agora, faz tal coisa, porque tal horário tem que almoçar, tal horário tem que sair do lugar, porque é tanto de trânsito, aí pode ser que dê congestionamento, e aí a gente vai parar nesse lugar, eu respiro, né?
Eu falo, que delícia. Ainda mais que a minha mente, né? O TDAH é todo tumultuado. Eu preciso muito disso, mas é a hora que eu descanso. Em outros tempos, é como assim? Você vai decidir meu dia por mim? Ah. Imagina, eu que sei a hora que eu quero comer. Eu que sei a hora que não sei o quê. Eu tenho muita dificuldade de não ter liberdade financeira. Mas aí, volto para a história da minha mãe, né? Não sabia ver ela pedir dinheiro pro meu pai para fazer alguma coisa. Então, eu vou lá e gasto hoje, né? Uhum. E levo bronca do meu marido porque ele quer que eu diga para ele o que eu tô fazendo. Eu disse, mas não vou dizer para você que eu vou comprar uma roupa nova no shopping. Eu tô com vontade de comprar roupa e vou. Só que eu tô fazendo esse exercício que você tá falando sem te conhecer ainda. Uhum. Porque o Mauro tem uma energia masculina. O Mauro é meu marido, né? Ele tem uma energia muito masculina. E a gente, às vezes, bate. Só que a dele ainda é maior. Então, é quando eu acordo assim e digo, opa, não precisa, Fabiola. Pode relaxar um pouquinho. Obviamente, todo mundo precisa de uma estrutura para poder ficar boa naquilo, né? Então, eu ainda estou em construção. Ainda tenho energia masculina. É um trabalho, tá? Eu também. Na verdade, assim, a gente nunca vai deixar de ter, tá, Mas Fabi? eu tô tentando aumentar um pouco a minha feminina. Isso, esse é o caminho. Esse é o caminho. Você não pode perder a sua energia masculina, porque é aquela coisa da mulher alfa, tá? Existe aquela mulher muito feminina, que é aquela mulher que tem dificuldade mesmo, às vezes, de falar, caramba, eu vou separar do meu marido, mas é o que vai ser da minha vida. Muitas mulheres estão nesse lugar, tá? E nós não ficamos nesse lugar. Isso eu não tenho medo. Porque nós Mas eu somos não a vou mulher separar. alfa. Não vamos perder energia masculina. Porque é o trunfo, é o nosso diferencial. E a gente é assim por um propósito. Só que a gente precisa viver também, Fabi, não dá. O preço é muito alto, sabe? Eu sinto essa necessidade de descansar às vezes, confesso. Vale a pena. Vale a pena. E sem uma ajuda, e principalmente desenvolvendo a espiritualidade, é muito difícil. Porque tudo que é próspero é feminino. Tá? Até as palavras mesmo que são prósperas são femininas. Então, a espiritualidade é uma energia feminina. O homem, ele precisa da energia feminina também. Porque o homem, esse homem mais alfa, que não evoluiu espiritualmente, ele é o ogro. Sim. Ele é o cara que manda e desmanda. Ele não é o cara que direciona, mais escuta. Imagina, se a pessoa que tá comigo hoje falar, nós vamos almoçar tal horário. Se chegar naquele horário e eu não tiver a fim de almoçar, ele tem capacidade cognitiva mesmo, emocional, para eu falar, olha, eu não sinto agora vontade de comer. Eu penso que a gente talvez tenha que mudar a estratégia. Eu tenho liberdade e tá tudo bem, e a gente vai entrar num acordo. Então, essa é a pessoa que evoluiu. O cara que não evoluiu, esquece. Você perde o dia porque simplesmente você não seguiu uma coisa que ele quis. Não é isso também. Que daí é a realidade que você contou que a sua mãe vivia. Que daí é o cara que, às vezes, não quer que a mulher trabalhe fora. Né? É o cara que quer que a mulher dependa dele. Às vezes, ele trai uma mulher aguerrida que paga as contas pra ficar com aquela mulher que depende dele financeiramente, emocionalmente. Por quê? Isso é inconsciente, tá? Por que ele faz isso? Porque ele precisa sobreviver. Se ele tiver um feminino do lado dele, ele sentir que tem um feminino, ele reforça o masculino dele, ele se sente em casa, entende? Se ele tem um masculino também brigando com ele ali, é como se ele tivesse em crise existencial todos os dias. É como se a identidade dele tivesse à prova. E inconscientemente, ele vai buscar quem põe ele naquele lugar que ele quer estar. Então, muitos casos de traição de mentoradas minhas, e que eu já passei também, não necessariamente que a pessoa não gostava da gente. Ela só não estava sendo atendida naquilo que era essencial, que é primordial para ela, e ela foi criar uma autossabotagem. Não é certo, mas o inconsciente dela procura um caminho para sair daquela dor, porque o nosso cérebro não lida com dor. Dor emocional, nosso cérebro não lida. Por isso que ele causa uma doença, uma dor no corpo, porque ele tem que mandar aquela descarga para algum lugar. Ele não lida com a dor emocional. Ele não sabe lidar. E aí a pessoa busca recursos para autossabotagem. Ela tem o dinheiro, ela gasta tudo porque ela não se sente merecedora. Ela quer ajudar todo mundo porque ela tem a síndrome da boazinha, que eu trabalho muito também com as mentoradas, porque ela tem que salvar todo mundo. Porque como assim eu vou ser maior que a minha família? E aí, olha, você tá de brincadeira esse assunto. Vai. Lá em Minas Gerais, o onde bom eu é que saí eu e tô volta. percebendo assim, ó, aqui eu tenho que curar ainda. Você tá fazendo uma terapia. Que é o podcast terapêutico. Que é a força feminina, eu tenho que ainda resolver. Ah, mas cuidar da família, já resolvi, né? Enfim, casamento também tá resolvido. E assim Os vai, filhos, né? Não, mas assim, eu acho que a gente tá nesse planeta pra evoluir. Isso. Sim ou sim, né? Sim. E aí tem gente que
busca a evolução. Tem gente que tá vivendo, sei lá como, né, sem entender como é que a roda gira. Eu, graças a Deus, em algum momento, em dado momento da minha vida, eu disse, não, eu vou me resolver, porque as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria. Sim. E assim, 90% das minhas questões eu acho que já estão bem encaminhadas. Eu não tô 100%, porque, óbvio, a gente tá sempre aprendendo, né? E vai ser assim. E sempre né? vai ser assim, Vai. Mas é uma evolução e uma construção. Essa questão do feminino e do masculino, eu vou fazer outra pergunta para você. Uhum. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, né? Porque, assim, eu não gosto de usar o título feminista, certo? Eu sou feminista. Porque eu acho que lá atrás, né? Antes ainda dos meus pais, o homem errou. Sim. Certo? O homem começou a trair essa esposa dedicada, ele começou a tratar mal essa esposa dedicada, isso foi gerando uma certa frustração, a gente foi ficando com raiva, e aí as mulheres, né? Queimaram o sutiã. Só que aí a gente foi construindo essa força masculina, né? Foi colocando ela mais para fora. E aí eu acho que o mercado hoje de trabalho ensina muita gente a gente ir atrás dessa carreira, entendeu? Sozinhas, sabe? Porque não dava para contar com os homens. O tempo todo se decepcionando. E eu digo por mim. Sim. Quantos homens passaram na minha vida que eu me decepcionei e disse assim, não, isso aqui eu não vou viver mais não. Aí eu conheci o meu atual marido, que inclusive ele é bem mais velho do que eu, talvez seja por isso que a gente dá certo, porque eu me vejo muito à frente da minha idade. Às vezes eu tô conversando com mulheres da minha idade, algumas, né, não todas, e eu vejo que meu papo não bate, né? Eu costumo até contar que uma vez eu estava no parquinho do prédio com o meu filho, e as mulheres estavam falando do capítulo da novela, da revista da Avon, e eu queria saber como é que estava a bolsa de valores e perguntando se alguém sabia como é que estava, né, o mercado financeiro, e ninguém sabia conversar sobre isso. Por isso que eu sempre estava com homens, né? Porque os meus interesses eram outros. Hoje, não sei, por conta da minha carreira, eu já converso com mulheres um pouco mais parecidas comigo. Mas todas elas, assim, são bem fortes e têm carreiras bem-sucedidas. Então, aí minha pergunta é, como é que a gente faz, né? Que a gente tá na carreira, batalhando e tudo, aí tem que pisar no freio para ser feminina. É realmente uma reconstrução de todo um paradigma que eu não consigo, às vezes... então hoje de manhã eu vou pro salão e vou só cuidar de mim. Parece que eu tô fazendo uma coisa que não era para fazer, entendeu? Tem toda uma transição. Isso que eu queria entender de você. Que funciona assim, existe o feminismo e o femismo, né? E o feminismo... O femismo, ele é essa comparação a todo custo com o homem. Então, o feminismo, se o homem põe uma cortina, a mulher vai lá pôr, que é o extremo, tá? O feminismo em si, ele tem uma essência que funciona, que eu acredito que contribuiu muito. Só que nós somos seres humanos, né? E nós tendemos a criar a partir do que foi criado. A gente respeita muito pouco a essência das coisas, né? A gente sempre quer encontrar uma forma de inventar a roda que já está rodando. E aí existe uma teoria, quem já leu Maquiavel vai entender o que eu vou falar, que diz que um processo puro de manipulação, ele vai trabalhar polarização. Então, se existe dois polos, existe manipulação. Por que funciona tão bem essa manipulação? Porque a gente foi construído acreditando no céu e no inferno, no bem e no mal, no quente e no frio, no doce e no salgado. Polos, ou é quente ou é frio. Por que não do morno, né? E tem uma construção religiosa também acerca disso. Porque em algum momento da história, a humanidade precisou ser manipulada para proteger a humanidade de riscos como DST, entre outras coisas, tá? E, óbvio, nós somos sobreviventes. Olha quantos anos de humanidade, olha quantas teorias, olha quantas coisas e movimentos foram criados, tudo no intuito de garantir que a humanidade ia evoluir. Só que falou-se muito pouco sobre a sabedoria, né? De ficar com o que é bom. E Deus diz isso para nós. Ficar com o que é bom. Ou seja, nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Mas é muito mais fácil você manipular as pessoas e dar a ela duas escolhas, né? Ou a pílula vermelha ou a azul. Porque até para a pessoa decidir é mais fácil. Porque às vezes ela tem pouco repertório. Ela tem pouca preparação emocional para escolher. Então, dá para ela duas opções e fala que uma é boa e uma é ruim. Ou de forma imediata ou no tempo.
Essa construção que foi feita para nós, ela garante para o nosso inconsciente exatamente o que você falou. Como eu vou pro salão 2 horas da tarde? Como assim toda semana eu vou fazer minha unha na manicure? Como assim eu vou fazer uma drenagem linfática toda semana? Academia todo dia? Que horas eu vou fazer a minha marmita de salada? Porque é óbvio que você não encontra a saída. Porque você foi criada em um polo do sim ou do não. Você não foi criada para pensar no caminho do meio. O caminho do meio é perigoso. Se as pessoas forem pelo caminho do meio, elas vão construir outra humanidade, outra política, outra carreira, outras empresas. E aí, como é que vai administrar as pessoas? Como nós vamos gerir essas pessoas? Eu e você provavelmente somos o caminho do meio. A nossa família não conseguiu administrar a gente. Em alguns momentos, óbvio que as coisas melhoram, mas em algum momento, elas tiveram que aceitar a gente. Porque a gente estava indo para o caminho do meio. O que eu costumo dizer é que tudo é transição. Se existe algo que você quer muito, você vai encontrar o caminho para isso. É óbvio, eu tô trabalhando meu feminino antes de eu ter separado. Eu separei dia 4 de fevereiro do ano passado. Dia 4 agora fez um ano exatamente. Eu comecei essa transição um ano antes, mais ou menos, de eu decidir a separação. Então, tem 2 anos que eu tô trabalhando essa coisa do feminino em mim. Não é de um dia pro outro. Não é uma coisa assim. Quando eu separei, eu trabalhei 12 horas por dia, porque eu dormia no chão. Eu tinha que comer. Mas eu sabia, Fabi, que aquilo era uma fase. Aquilo não definia que eu seria uma mulher masculinizada de novo. Eu sabia que aquilo era um período. Que se eu conectasse com Deus, se eu, mesmo endividada, mesmo sem tempo, trabalhando igual uma louca, quem convive comigo sabe. Eu não deixei de ir na academia, eu não deixei de me alimentar bem. Eu fiz escolhas. Eu tinha que escolher o que eu ia pagar, o que eu não ia. É uma coisa que eu me orgulho? É uma coisa que eu aconselho? Jamais, tá? Eu nunca fiquei com dívida. Eu nunca tive que vender um bem para pagar dívida. Isso é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Mas eu tive que aceitar a minha realidade. Eu tive que acolher as escolhas que eu fiz e me perdoar primeiro. Então, eu escolhia. Se eu tenho que escolher, eu vou me escolher primeiro. Primeiro eu vou fazer minha academia. Primeiro eu vou me alimentar bem. Primeiro... Ah, mas você não tem filhos. Será mesmo que os problemas que eu passei é muito menor do que quem tem filhos? Será? Será que quem tem filhos não tinha um motivo a mais para levantar da cama e eu, de repente, não tinha? É porque existe uma jornada. O que você tem de problema é exatamente de onde você vai tirar a tua força. É na medida que você precisa, não é que a Marília precisa. O nosso programa mental, né, o nosso mapa mental, o nosso modelo mental, ele vai trazer o recurso e a solução. Se eu tenho um programa pautado na escassez e eu não quero buscar autoconhecimento e tudo que a Marília tá falando é uma bobagem, eu não quero isso pra mim, eu sou só mais uma na fila do pão. Eu vou deitar e dormir. Eu costumo dizer que quem me ouve se irrita da hemorroida. Fica com hemorroida. Porque eu vou deitar e dormir tranquilamente, como se não houvesse amanhã. Porque eu tenho foco, eu sei o que eu quero. Eu não quero agradar as pessoas. Eu quero curar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero contar para as pessoas que não existe perfeição, mas existe uma vida leve. Ah, mas isso não é pra mim, tá tudo bem. Porque pra mim não foi por 33 anos. E eu sobrevivi. E tá tudo bem. Tem receita de bolo? Não tem. Tudo que você me perguntar não tem uma resposta pronta. Porque é a depender do teu modelo mental, é a depender dos seus filtros, é a depender da construção de vida que você teve. Seriam as tarefas que eu te daria, ou o conselho, ou a mentoria que eu te daria. Uma coisa é fato. Se lá na frente eu me vejo leve, saudável emocionalmente, o caminho vai chegar. Eu vou pôr o pé, o caminho vai abrir. Entende? Eu sei que é muito subjetivo, mas a vida é muito pedagógica. Sim, e assim, o que eu achei mais legal na tua conversa, assim, na tua história de vida, é que você não fala de algo que você não vivencia. Sim. Você viveu a experiência e aí você ensina que é possível fazer. Né? Você está falando aí do feminino e falando que tem 1 ano que você está trabalhando isso. Não é algo que você faz há muito tempo, mas que funciona. Que já está lhe dando resultados. Que já está trazendo mudanças para você, sim, entendeu? Sim. Então, isso é muito legal, porque, infelizmente, a gente escuta muitas coisas na internet. E tem gente que fala a verdade, como você. E tem gente que, né, não fala a verdade. E para mim, assim, é um excelente aprendizado. Porque eu sou essa mulher forte que precisa explorar o feminino. Eu sei.
Eu já tô com 42 anos, começa a ficar cansada, né? Uhum. Começa a querer só deitar no colozinho do marido e ficar no final de semana sem ter o que fazer, né? Uhum. Não ter aquela coisa de, não, eu tenho que estudar, eu não posso parar de estudar, Aham. porque, né, senão alguém vai me atropelar. É meio... Acaba criando um ciclo vicioso. Eu estou num Sim, vício do fazer. de estar sempre prosperando. Sempre. Mas a prosperidade, ela não atua na escassez. Se eu tenho que fazer algo muito difícil para eu ganhar, não tem prosperidade. Tem resultado. A Mas prosperidade aí quando não você tá nesse aprende lugar. a estudar e gosta, aí o que isso significa? Aí isso significa que você adquiriu uma habilidade para os estudos, que é fantástico. Nossa, eu acho maravilhoso isso. E que você precisa entender o que você tem que estudar e por quê. Marília, mas eu tenho que estudar para minha carreira. Será que agora, nesse exato momento, você não teria que estudar um pouquinho sobre energia feminina? Pois é. Será que nesse exato momento não é hora de estudar um pouquinho sobre o VSM? Porque, por exemplo, quando o VSM caiu no meu colo, foi uma mentoria que eu fui fazer. E aí o mentor falou do VSM. O que eu fiz? Eu passei pela mentoria e eu fui estudar o VSM, porque eu não contento. Eu tenho que entender, eu tenho que ir lá na raiz da treta. Porque é difícil me convencer. Ninguém convence a gente fácil, Fabi. É verdade. Porque a gente tá em estado de alerta. A gente sempre... Alguém vai tirar algo de nós. Essa pessoa tá interessada. A gente tá sempre assim. E graças a Deus que eu fui construída assim, que hoje eu posso ajudar outras mulheres. Tá tudo certo. Constelação, hipnoterapia. Então, eu passo pelo negócio e aí eu estudo, eu compro um curso, eu leio alguma coisa. Eu estudo como as pessoas estudam, não. Pra mim é mais difícil e eu estudo um pouco menos. Só que aí que tá, né? O pouco que eu estudo, eu consigo fazer muito com ele. Porque meu cérebro é hiperativo. Você fica hiper focado quando está estudando. E eu tenho que aplicar. Então, se o VSM tem a teoria que a mulher que trabalha o corpo é uma mulher que vai poder escolher melhor. Minha filha, não tem acordo. Que médico que eu tenho que ir? Que tipo de alimentação que eu tenho que ter? Eu tenho que acordar às 4 horas da manhã? Eu vou acordar. Então, esse hiperfoco meu, essa obstinação que foi mal vista pela minha família, pelas pessoas que conviviam comigo, me fez desenvolver e aprender para poder ensinar. Então, é difícil. A pessoa fala para mim, Marília, eu não concordo com você, eu não brigo com ela. Porque ela não precisa me convencer de nada. Eu tô muito bem resolvida com os meus convencimentos. Eu tô muito bem com as minhas teorias. Eu não quero convencer ninguém. Porque eu já testei, eu vi que funciona. Tá tudo certo. Agora, quem briga demais, sabe? Quem tá se defendendo muito, alguma coisa tá errado. Todo excesso esconde uma falta. É verdade. E essa frase aí, pra mim, ela é vital. Exatamente. Vital. Eu vou com certeza querer conversar mais com você, porque sabendo que você mora agora aqui, né? Sim. Agora a gente é vizinha. Mas é uma evolução, né? Sempre. Eu falo muito que quem vem aqui pro Pausa Saudável me ensina. Todas as pessoas. Eu sou muito aberta a aprendizado, não importa a área. Delícia. Mesmo que eu, às vezes, possa achar que não é por ali, mas eu escuto. Uhum. E faço minhas ponderações, né? Até é engraçado porque eu sou católica também, pratiquei, participei de encontro de jovens e casei com um marido que não frequenta nada, né? Acredita num ser maior, mas não acredita em nada. E eu queria convencê-lo no início. Queria levá-lo, entendeu? Até cogitei ir para uma outra religião para poder a gente continuar ouvindo sobre Cristo, né? Ai, E tá. aí, pra você ver como a minha energia masculina é grande, né? Eu tô só ouvindo. Eu sei, eu já passei por isso E também. aí, eu aprendi a conhecer outras religiosidades. E engraçado, né? Hoje eu tenho um pouquinho do budismo, né? Eu tenho um pouquinho ali até do espiritismo. Eu Sim. já fui em centro espírita com ele. E essa abertura, que eu acho que eu tenho e que é uma vantagem, me faz ter essa escutativa de tudo que todo mundo fala comigo, sabe? Essa abertura, Fabi, é óbvio que isso não quer dizer que a gente vai se tornar pessoas que vai em qualquer lugar, em qualquer coisa. Eu sou muito holística também, muito espiritual. Mas toda a abertura te mostra um ponto cego que você nunca viu. Exato. Então, eu costumo dizer assim, ó, você tem muita certeza de alguma coisa, vai dar merda. Você tá muito segura, mas assim, segura de uma forma, vai dar errado. Vai dar errado. Porque existe uma força que rege tudo. Eu sei que ela existe. E cada um dá um nome, cada um ensina um caminho, mas o teu caminho é único. Então, você tá com muita certeza, não tem essa certeza. Porque essa força, dê o nome que quiser, ela tem os meios dela. E quando a gente
traça os nossos planos, essa força ri da nossa cara. Porque ela sabe que tem um caminho mais rápido, ela sabe que não é por ali. Então, eu prefiro confiar muito naquilo que eu consigo ver e confiar muito mais naquilo que eu não vejo. Então, eu falo que hoje eu trabalho com pessoas e eu não escuto o que elas falam, eu escuto o que elas não dizem. Porque é ali que elas precisam ser tocadas. É lá que ela não tá deixando ninguém acessar ela. E é fácil fazer isso? Óbvio, depois que você desenvolve, estuda, vezes, né? e você consegue. E conectar com o que é próprio do humano é o que te torna insubstituível. É o que garante que você não tem concorrência. Aí você pode sim trabalhar pouco. Enfim, esse é um assunto para outro podcast. A gente fala um dia sobre isso, transição de carreiras e uma coisa. Conta pra mim, assim, 2 cases que você Conta. verdadeiramente sentiu que você fez diferença na vida dessas mulheres. Eu vou contar um masculino e um feminino pra gente não ter briga. Ok. Porque daí os homens também... Porque nós não somos contra os homens, nós queremos viver em harmonia e paz. Nós somos a favores, inclusive homens. Venham pro jogo, sejam atuantes. A mulherada precisa disso. Eu sou muito a favor do homem. Eu tenho um case de uma multinacional que eu atendi, que o cara, inclusive, era engenheiro, extremamente cético com tudo. E vários episódios da minha mentoria, inclusive o dia que eu dei uma palestra de fechamento de ano para toda a equipe de liderança, no meio da palestra ele falou, não concordo com você, esse assunto PNL, inteligência emocional é uma baboseira. Isso não muda a vida de ninguém, o que muda a vida é trabalho, não sei o que, não sei o que. E como eu já fui forjado para lidar com isso, agradeci o feedback, foi importante sua opinião, fico feliz em você participar. Lamento o seu posicionamento ser tão contrário ao meu, mas existe um caminho do meio, a gente vai se encontrar em algum momento. Agora talvez não faça sentido, eu respeito, você vai seguir o seu caminho, eu o meu, mas a gente vai se encontrar em algum momento. E aí eu vinha dar a mentoria nessa empresa, foi até engraçado, porque o dia que eu cheguei lá, eles tiraram foto, mandaram no grupo de liderança, porque ele ficou com um ranço de mim, assim. Você vai ter que aturar ela vai ser contratada e não sei o quê. E ao longo da mentoria, assim, eu tinha muita rejeição, desaprovação dele. Eu dando a mentoria empolgadíssima e ele com postura de negação. E aí eu leio o corpo todo, né? E eu falei, tudo bem, vamos seguir nossa vida, eu não reclamo. E dificuldade pra mim é oportunidade, não é problema. Esse cara hoje, eu tô nessa empresa tem mais de 1 ano, agora já tendo o segundo nível de liderança deles, que é mais operacional, que são mais de 30 pessoas. Hoje, esse cara fala, Marília, não vai embora. E aí, assim, virou até uma piada interna, porque todo mundo fala, agora o fulano gosta da Marília, agora eles são amiguinhos. Porque ele chegou aí na sala da diretoria, pediu o cancelamento do meu contrato inúmeras vezes. E ele fala, olha, Marília, nunca ninguém conseguiu me convencer. Coisas que você conseguiu me convencer. E eu explico pra ele que eu não convenci ele de nada, obviamente, Eu entrei na vida dele por um propósito e ele só não queria sofrer mais. E a minha felicidade incomodou. Em algum momento ele teve que querer ser feliz como eu era, Não é sobre o que eu ensinava, é sobre o que eu sou. Eu não entrego nada de conhecimento. Eu tenho conhecimento, porque eu tenho que ter a ferramenta. Mas o que eu vendo, o que vai junto comigo é a minha essência, é o que eu sou. O meu conhecimento não é nada perto do que eu vivi, do que eu aprendi, do que eu desenvolvi e do quão falha eu sou. Que a minha falha é a minha maior mentora. Os meus erros, as minhas dificuldades. A minha grande sabedoria vem daquilo que eu não sou boa. Porque aquilo me ensina que eu tenho que voltar e pedir ajuda. É nesse momento que eu aprendo, E tem o case dessa... Eu tenho vários, tá? Mas eu tenho problema de memória, então eu não vou lembrar de todos. Até pedi pra a psicóloga que trabalha comigo me ajudar, porque eu não sou psicóloga, Mas eu tenho uma psicóloga que trabalha junto comigo. E ela me lembrou desse e me lembrou também da que eu tenho mentorado, que inclusive tem uma live gravada, que é uma pessoa que transformou completamente a vida dela, o casamento dela transformou completamente. Tanto que eu falei que eu vou começar a fotografar minhas mentoradas. A hora que abrir a tela da primeira mentoria e da última, a pele tá diferente. A mulher feminina, ela rejuvenesce. O cabelo volta a brilhar, a pele fica bonita, o olho brilha, porque o feminino é belo, não é sobre beleza estética, é sobre a beleza da essência do ser. O feminino é muito belo. Essa mulher é impressionante. O último dia ela já tava com o cabelo de lado, um batom. Eu falei, caramba, é perceptível a mudança. E aí você muda, toda a sua volta muda. Você entende que não tem esforço? Tem um esforço, que é o mais difícil, que é filha da mãe. Que é o esforço de falar, realmente, eu até aqui fiz quase tudo errado. Perdoar esse erro e tentar diferente. Esse esforço, Quando você fala esforço de falar, é o quê? De se comunicar? Como você fala, o esforço de... Perdão.
Não, você falou assim, o esforço é o de falar. Ou eu entendi errado? Ah, sim, o esforço é de você reconhecer. De você externar que você é falho, né? Que você tem... Isso. Então... eu convivo com gente que diz que nunca erra. Tem pessoas que não sabem receber feedback. Tem pessoas que, se a gente tá aqui na sala, a pessoa entra, a gente ri baixinho, ela já briga com a gente, porque acha que a gente tá rindo dela. Aí é uma rejeição crônica pra resolver. Crônica. Aí essa pessoa, quando falar em autoconhecimento, essa pessoa não vai dormir essa noite. Se você me assistiu, eu lamento pela sua noite de sono mal dormida, porque ela não vai dormir. Eu amo temas sobre autoconhecimento. Nossa Senhora. Esse é o caminho, Fabi. Você vai, e aí, quem gosta e quem tá aberto, por mais que doa, seja dolorido, a pessoa vai encontrar o caminho dela, você entende? Uhum. Não é a Marília, não é a Fabi. Não, é a pessoa que procura. A ferramenta tá ali. A Marília, a Fabi, outra hora é um amigo e assim vai. E nesse mundo, assim, que hoje a ansiedade e a depressão permeiam as pessoas, né? A gente tá muito vulnerável a ficar, sei lá... perde um emprego, não consegue lidar com isso e aí fica acamada a pessoa. Claro, eu vou colocar o meu posicionamento como nutricionista. Existem vários compostos bioativos que podem melhorar esse bem-estar e essa alegria, né? Que são despertados, neurotransmissores, toda a questão da simbiose do intestino e tal. Mas quando eu falo assim, em termos técnicos, dentro da sua expertise, o que você entende? Essa mulher, ela chega para você assim, nesse nível... mega estressada, mega ansiosa, achando que não tem solução para os problemas. Essa mulher e os empresários que me procuram também, eles estão todos assim. É porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Não existe cronologia nas nossas memórias. Então, o que eu vivi na infância, o que eu tô vivendo, o que eu vivi ontem, o que eu vivi hoje, o meu futuro, ele tá todo desordenado no meu cérebro. Ele não tá desordenado porque não tem uma cronologia. Então, o que acontece? Às vezes você tá vivendo coisas aqui agora, eu com 35, né, você com a sua idade, e aí algo te remete a algo do seu passado, porque o cérebro precisa de referência. Por isso que quando a gente tá diante de uma cidade nova, uma coisa nova, a gente dá aquela bugada, a gente tem aquela insegurança paralisante, porque é novo. O cérebro, ele não tem uma pastinha informativa para buscar. Tá? Uhum. Por isso que eu trabalho exposição gradativa, porque aos poucos ele vai se familiarizando com o novo, tá? Então, peraí, qual a última referência de que alguém me rejeitou? Ou seja, um funcionário foi agressivo comigo, o chefe mandou eu embora, ou qualquer coisa assim. E foi lá na infância, quando meu pai gritou comigo. O que acontece? O seu cérebro fala, você tem um histórico interessante aqui para lidar com rejeição, tá? Você tinha 5 anos e o seu pai... Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Não projeta um telão na sua frente. Essa informação vem. Como que o cérebro traz essa informação pra gente? Ele traz algo que vai fazer a gente reagir. O que faz a gente reagir? São as emoções. Quando eu busco o meu histórico lá da infância e eu disparo esse gatilho, ele vai trazer a emoção que eu senti lá com 5 anos. Aí eu sou uma adulta infantilizada. Aí eu... tenho todas as competências, eu tenho todas as ferramentas, eu sou dotada de inteligência, de recursos, mas eu entro em desespero porque eu tô desempregada. Mas eu sei que assim como outras pessoas estão, que se eu sair para procurar emprego eu vou conseguir, eu só tenho que ter paciência, fazer uma entrevista de emprego, blá, blá, blá. Mas a última vez que eu fui rejeitada, de ser mandada embora, rejeição, eu tinha 5 anos e eu lidei daquela forma, eu senti aquilo. Como eu não tenho um outro repertório de rejeição, ou não, o mais próximo a esse... eu vou trazer aquela mesma reação. Então, eu sou um adulto infantilizado. E aí, o que eu recomendo para as minhas mentoradas? Uma dica. Trabalhar estado de presença. Cuidado. Porque o teu cérebro, ele te põe no passado e no futuro. Então, se eu tô no passado, é depressão. Se eu tô no futuro, é ansiedade. O cérebro, ele é filha da mãe, cara. Ele engana a gente todo momento. Ele parece que tá contra a gente, né? Que coisa louca. O grande segredo, o pulo do gato, é o estado de presença. Volte pro aqui e pro agora. Porque quando você volta pro aqui e pro agora, é como se você assumisse as rédeas do seu subconsciente e você neutralizasse os gatilhos que foram disparados num momento que não deveria, tá? Como que você trabalha estado de presença? Meditação, toma uma água, ouve uma boa música, vai fazer uma atividade física, converse com uma pessoa que tenha sabedoria... e não reclame, pelo amor de Jesus. Isso é regra básica. É regra básica. Então, as pessoas estão doentes, Fabi. Óbvio que a depressão, ela também tem uma causa biológica, e tá? genética também. Uhum. Eu sei, tem um histórico na família gigante. Então,
Mas não é porque tem uma genética que isso define que você vai ser depressiva. Isso aí. Eu tomei antidepressivo dos meus 15 anos até os 32. Eu sou outra pessoa, eu tô escrevendo outra história. Minha família inteira toma antidepressivo. Mas eu não preciso tomar antidepressivo. Eu posso me alimentar bem. Aí que vem aquela pergunta, o que você quer? Aonde você quer chegar? Porque se você quer chegar num lugar onde você vai ser saudável mentalmente, fisicamente, vai aparecer a Marília, vai aparecer a Fabi, vai aparecer as pessoas que vão te mostrar uma comida que favorece, um livro que você vai ler, uma terapia que você vai ter que fazer, ou uma mudança comportamental. A vida vai se desenhando. Perfeito, é isso aí. Eu passei muito tempo assim, acontece uma coisa, plano A, plano B, plano C, plano D, nenhum deles acontecem, né? Porque a gente vai, se acontecer isso, eu vou fazer isso, só loucura. Sim. Mas eu não cheguei a ser ansiosa, eu só era muito assim, cheia de planos, e isso aí não é saudável mesmo, né? É melhor viver dentro do que a gente consegue ver, sentir, né? Sim. Bom, é isso, Marília. Acho que... É tudo isso, né, Brasil? É tudo isso. Eu acho que a entrevista rendeu muito e foi excelente, né? O pessoal vai amar, gente. Eu acho que vocês estão com esse sentimento que nem eu tô aqui, né? Eu tô assim... repensando a vida, resetando tudo. Uau! Coisa boa. Essa partilha, pra mim, é muito bacana. É evolutiva, tá? Conhecer pessoas, assim, que nos trazem, agregam valor. E só coisa boa, né? Sim. Acho que o seu legado, assim, de levar essa mudança para as mulheres e para os empreendedores e para os líderes, a recompensa ela já está acontecendo, né? Já está acontecendo, mas certamente ainda tem algo muito grandioso na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E o Rio Grande do Sul é um lugar ótimo para se morar, qualidade de vida alta, né? Acho que você vai ser muito feliz aqui. Amém. Bom, gente, antes da gente terminar, porque eu já ia me antecipando aqui, a gente sempre pede um livro de indicação, se você puder falar agora, ou uma série, um documentário também poderia ser, para o pessoal continuar aprendendo um pouquinho mais. Eu sempre indico, né, os livros do Daniel Goleman, que ele fala muito sobre inteligência emocional, só cuidado para não ler 1, 2, 3 livros e não aplicar nada, né? Então, se você tá sem tempo, o tempo que você ia gastar só lendo, leia e aplique, né? Porque às vezes você lê um livro e já vai te ajudar muito, mas leia a sua vida. Antes de qualquer coisa. Ela tá te ensinando, ela tá te impelindo a alguma mudança. Faça o movimento que a vida te pede. Porque se a gente não tem sabedoria e humildade, o livro pouco pode nos ajudar. É verdade. Né? Mas, com certeza, algo voltado para inteligência emocional. Então, qualquer livro dele. Sim, muito Vamos bom. colocar aqui na descrição do vídeo para você poder depois pesquisar. Sim. Então, muito obrigada, Marília, por você ter vindo. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Semana que vem a gente tá aqui de novo, quarta-feira, 19 horas. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.